Esse mandamento que está em Êxodo 20, é o 7º mandamento. Você não precisa abrir Êxodo 20, porque nós vamos trabalhar com outros textos, que diz lá, não adulterarás. E é o 7º mandamento. Toda vez que você ouve a palavra, o número 7, na Bíblia, ele tem um significado especial. É o significado da perfeição de Deus. E é interessante que Deus deixou reservado para o 7º mandamento, mostrando a nobreza do que é o casamento. O número 7, ele também expressa a Deus. Deus, ele é encarado como pelo número 1, pelo número 3 e pelo número 7. Isso na simbologia bíblica, né? E Deus, ele tem em altíssima conta o casamento. Então, se você é solteiro, não é casado, eu quero que você receba já esses padrões, para que você possa tê-los na sua vida, o padrão de Deus na sua vida. A questão, queridos, é que no Brasil, aproximadamente 70% dos casamentos que são realizados, 70% dos casamentos se dissolvem em divórcio. Nos Estados Unidos o índice é maior ainda, é 75%. O Brasil que era um país conservador, que ainda é um país conservador, de cada 10 casamentos, 7 acabam em divórcio. Isso, irmãos, é uma catástrofe. Isso não é uma coisa que deva ser encarada como um detalhe antropológico, social. Eu estava até conversando agora com o pastor Paulo, que foi um dos que pregaram aqui nos primeiros cultos. E eu estava conversando com ele e fazendo uma estatística na CQL. A CQL é uma igreja que foge dessa estatística. Porque nos 17 anos da existência dessa igreja, nós tivemos, que eu me lembre, 4 divórcios. 4 divórcios. Então, pela quantidade que passou aqui, as pessoas que passaram por aqui, eu creio que mais umas 10 mil pessoas já passaram, já foram membros, 10, 15 mil, sei lá, foram membros aqui dessa igreja. E esse é um índice muito pequeno diante da estatística mundial. A forma que a sociedade tem visto o casamento. Então, tem acabado. E o principal motivo, certamente, disparado, é o adultério. Eu queria que nós lêssemos agora um texto. Fala para o seu irmão assim: a palavra de Deus é vida, é padrão para a tua vida aqui na terra, e é padrão para que você tenha condições de morar no céu. Então, o assunto aqui, irmãos, não é só de relacionamento de marido e mulher, o assunto aqui é eternidade. Porque o adultério é contado num dos 10 mandamentos, contado como uma transgressão. E ele diz, no 7º mandamento, não adulterarás. A palavra adulterar, ela tem várias aplicações. Mas nós vamos aplicar a aplicação agora em relação ao casamento. Porque você pode dizer que uma gasolina foi adulterada, ou seja, foi misturada com aquilo que injustamente, com outro material que é injusto. Tudo que é adulterado é aquilo que foi misturado, aquilo que não está cumprindo o seu propósito. Aos irmãos aí do Amor Maior que nós ministramos, ontem nós falamos sobre propósito com eles. Tá? Toda vez que alguma coisa não está servindo ao seu propósito, está acontecendo um processo de adulteração. Porque aquilo não foi feito para aquilo, está cumprindo um propósito, está fazendo uma coisa que não é o seu propósito. Então nós vamos começar ler muitos textos daqui que falam sobre esse assunto.
Por quê, irmãos? Porque o Senhor Deus, Ele tem, como nosso pastor, Ele tem um cuidado muito grande por nós. Eu estava pensando nisso, vindo para cá, como Deus é carinhoso conosco. Como Ele é carinhoso com as crianças, eu vi Ele cuidando das crianças. Irmãos, nós não fizemos tanta propaganda para vir tanta criança como veio ontem. A faixa de mais de 300 crianças e fora. Então isso é cuidado de Deus. Elas chegaram aqui, elas ouviram o Evangelho e aceitaram com as suas bocas o Senhor como Salvador. Então Deus, Ele tem um cuidado pelas nossas crianças, Ele tem um amor. E você sabe, quer saber de uma coisa? O adultério tem como alvo principal de Satanás as crianças, a destruição de vidinhas. Nós vamos falar sobre isso. Então nós vamos ler aqui, irmãos, eu quero que você leia com toda atenção, juntamente com os irmãos, os textos, para que você estabeleça isso na tua vida, na tua descendência, na tua família, no teu pensamento. Se você é uma pessoa que acha normal o divórcio, se você veio de uma família desfeita, se você já sofreu, já viu com os seus olhos essa situação, ou com um irmão, ou com um parente, ou dentro da sua casa, você sabe do que eu estou falando, que não foi uma coisa planejada por Deus. Deus, Ele planejou o casamento. Nós vamos ler os textos, o que Deus fala sobre casamento e adultério. Então nós vamos lá, o primeiro texto está em Provérbios. Não é esse. Aqui, tinha aberto. Provérbios 5, de 1 a 7, diz assim, olha só o tom de carinho de papaizinho aqui. Fala assim para o teu irmão assim do lado, papaizinho vai te dar uns conselhos agora. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, e inclina o teu ouvido, para que conserve os seus avisos, aos meus avisos, os teus lábios guarde o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso, como um absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Aqui o homem, considerado o homem mais sábio da face da terra, depois de Jesus, não houve homem mais sábio do que Salomão. Salomão recebeu de Deus o dom da sabedoria, e ele diz, toma cuidado, aqui está falando da mulher, porque nessa época, uma mulher ela não saía de casa. Em geral, quem era vítima de adultério, quem costumava ser vítima de adultério eram as mulheres. Então aqui ele está dizendo para os homens tomarem cuidado com as mulheres. Hoje, está na faixa de 70% dos adultérios acontecem com os homens e 60% com as mulheres. Mulheres é menos, mulheres adulteram menos, mas já está chegando perto. Então hoje está quase igual, está quase o mesmo número de homens e mulheres cometendo essa abominação. Fala para o teu irmão assim, abominação. E como exemplo, eu quero usar aqui a vida de um grande homem de Deus, provando o seguinte, que ninguém está livre. Nós vamos usar como exemplo aqui a vida do salmista Davi, um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, mesmo um homem segundo o coração de Deus, pode ser vítima. E o que o Senhor chamou você essa noite para cá, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, Deus está te chamando para tomar cuidado. Talvez o que vai ser falado aqui vai te pegar, vai mostrar o caminho que você está começando a trilhar, ou se você já está avançado nesse caminho. Eu quero que você preste muito atenção, porque Deus ele não avisa à toa. Se Ele está avisando essa igreja sobre esse assunto, é porque tem muita gente que ainda não tem a mente transformada a ponto de conseguir se livrar.
Então hoje você vai aprender o que é isso, quais as implicações, como que ele acontece e quais as consequências e como nos livrarmos. Amém? A história de Davi é o seguinte: aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. A Bíblia mostra, irmãos, uma pessoa caminhando para o adultério como um boi caminhando para o matadouro. Sabe lá no matadouro, quando o animal ele entra naquele trilho, que a gente chama de caminho do pecado, aquele trilho de morte, é isso que é o adultério. A pessoa que entra, ela deixa de ser um ser humano, ela se torna um boi, alguém irracional. Quem se coloca nessa situação, e você vai ver como uma pessoa se coloca nessa situação, ele entra como um boi. Então ele é alguém que está sendo direcionado para ser morto. Então, se você reconhecer hoje, em algum dos seus caminhos, essa tendência, presta atenção, que talvez você, ou alguém que você conheça, ou algum amigo de trabalho, porque lá na firma, os homens, as mulheres, elas costumam compartilhar com seus colegas, ó, eu estou tendo um problema assim, ó, tem um camarada, tem uma menina que eu não sei o que lá. Então, se a pessoa falar alguma coisa, você agora vai ter subsídios para você falar, você vai ter o que dizer agora em relação a isso. Olha isso que a palavra diz em Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece, tem algumas traduções que diz assim, que o Senhor abomina, fala para o teu irmão assim, Deus abomina o quê? O divórcio. Pastor, eu fui divorciado, já me divorciei. Então, irmãos, Deus, fala para o teu irmão assim, Deus não leva em conta o seu tempo de ignorância. Agora você já não é mais ignorante. Então o que aconteceu no passado, aquilo que você fez no passado, aquilo que o teu cônjuge fez no passado, isso daí é passado. Era outra pessoa, não tinha nascido de novo. Nós estamos falando de a partir de agora, és e se tornarás inexcusável, indesculpável, amém? Então o que nós estamos falando aqui é um aviso, é uma atitude de carinho de Deus, mas também é uma coisa extremamente séria. Porque Deus de Israel abomina, aborrece o divórcio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Ao israelita, irmãos, a coisa é tão séria que ao israelita o adultério ele era passível de pena de morte. Toda pessoa que fosse pega em adultério, ela era apedrejada. Eu estive em Israel, eu e a pastora estivemos em Israel, o que não falta naquela região toda é pedra. Você anda pela rua, por todo lugar que você anda tem pedra para todo lugar.
Então era uma coisa barata, tranquila, não precisava gastar chumbo, não precisava gastar flecha, nada. Era só todo mundo, cada um pegava uma e mandava bala. É o que acontece naquele episódio que a mulher foi pega em adultério e os sacerdotes vão matar ela. E Jesus interfere e diz assim, e fala assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então vocês veem que até na época de Jesus ainda era válida e existem lugares até hoje que isso ainda acontece. Pessoa pega em adultério, ela é assassinada, ela é morta, pena de morte. Engraçado que para o adultério naquela época a pena era mais séria do que para outro tipo de crime. E olha o que diz em 2 Coríntios 6, versículo 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Aqui está dizendo o seguinte, irmãos, que quando uma pessoa tem um relacionamento com um homem com uma mulher, ou um homem com um homem, mulher com seja lá que tipo de relacionamento íntimo, que agora tem vários modelos de relacionamento, né? Toda vez que acontece um relacionamento íntimo, há um compartilhamento de espírito, um compartilhamento de alma e de espíritos. Uma pessoa quando a pessoa tem um relacionamento sexual, ela está fazendo uma aliança. Isso é muito sério, querido. Então, uma escapadinha, um momento assim, foi um momento. Então, isso daí é uma coisa que tem implicações seríssimas espirituais. Que aqui está dizendo assim, que não existe, não pode haver comunhão, jugo desigual. Sabe o que é jugo desigual? É toda vez que uma pessoa se relaciona com outra pessoa e esse relacionamento não é justo. Não é equilibrado, não é aprovado por Deus. Eu estou falando isso, irmãos, com todo carinho, mostrando para você o seguinte: o Senhor, Ele está te ensinando a ser princesa, o Senhor está te ensinando a ser príncipe, o Senhor está te ensinando a ser nobre, a você olhar para o seu corpo e saber que esse corpo que Deus te deu é o veículo de adoração. Ele foi criado com um propósito, foi glorificar a Deus e servi-lo, não ser motivo de injustiça. Eu estava comentando com a pastora Jennifer e o pastor Roberto, que são os pastores de crianças da nossa igreja, e eu mostrei uma foto da uma irmã aqui que estava conversando com seu filho, teve um momento, né? E eu apontei para o menino e disse assim, sabe esse menino, queridos pastores, é uma folha em branco, pelo menos deveria ser, eu sei que não é, mas quando são bebês, são uma folha em branco. E o que as pessoas têm feito com essas folhas em branco? Elas têm confundido, têm colocado confusão nessa folha em branco. Ao invés de colocar virtudes, ao invés de escrever virtudes, tem colocado confusão. E se existe uma confusão que entra no coraçãozinho de uma criança, é quando ela vê o pai traindo a mãe traindo o pai e a mãe se divorciando. Então eu quero que vocês entendam a seriedade. Eu não sei o que aconteceu com o seu avô, com o seu pai, com os seus antepassados, como que são a tua família, se a sua família trata esse assunto de qualquer jeito, se os casamentos da sua família se desfazem, se todo mundo trai todo mundo. Mas você começou agora uma vida nova, você é uma nova pessoa. E agora Deus te colocou vocês são raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é um dos pecados mais horrorosos que o homem terá que responder. Aqui nós temos o caso, e foi lido o texto de Davi. Irmãos, não sei quem conhece aqui Davi. Davi foi aquele que
recebeu uma unção de rei quando era ainda menino, adolescente. Estava cuidando das ovelhas, foi chamado pelo profeta e foi receber unção. Esse menino depois enfrentou um gigante, dizendo assim para o gigante: olha, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Esse Davi foi aquele que escreveu dos 150 salmos, ele escreveu pelo menos 74 desses salmos. Foi aquele que escreveu assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Homem chamado homem segundo o coração de Deus, então não era qualquer pessoa. Não era um crente frio, não era aquele camarada que frequenta a igreja de vez em quando, não. Era um tremendo servo do Senhor. Então fala para o teu irmão assim: não pense que você é mais santo do que Davi, que você é melhor do que Davi. Se Davi caiu, fala para o teu irmão assim: você precisa tomar cuidado. Porque esse pecado, ele alcança todo tipo de pessoa. Aliás, irmãos, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. É considerado a palavra de Deus. É Deus falando com o homem. E desses que Deus falou com o homem, Davi foi o mais usado. Ninguém escreveu mais. Não existe homem que escreveu mais ouvindo a voz de Deus como profeta do Senhor, mais do que Davi. E Davi caiu. Por quê? Porque a nossa carne, o ser humano, tem uma tendência a esse pecado. Porque existe um trabalhar do inimigo e a natureza do homem rebelde contra Deus, desejando ser feliz, desejando satisfação, com um vazio enorme no coração, busca a satisfação através de um monte de coisa, e essa é uma delas. O adultério, ele é uma sugestão para que um ser humano possa ter momentos de aventura, de adrenalina, só que são aventuras e adrenalinas muito passageiras, que levam o homem muitas vezes à destruição eterna. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Aí você pode dizer assim: Deus me... pastor, tranquilo aqui, viu, pastor? Deus me usa para pregar, Deus me usa... Então, irmãos, ele usava Davi também. Pastor, mas eu sou uma pessoa de oração. Então, Davi também era uma pessoa de oração, talvez muito mais do que você, com certeza. Mas eu sou uma pessoa sábia e esperta. Então, Davi era mais sábio e mais esperto que você. Só com uma diferença. Hoje você tem a palavra de Deus dessa forma tão completa. E Davi, nesse momento, era uma pessoa que estava meio desconectada com a liderança. Estava meio longe. Estava meio distante. Estava lá, parou de sair para guerrear. E aconteceu que à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu o terraço uma mulher que se estava lavando e era essa muito formosa. Como começa o pecado do adultério? Segundo o texto que nós lemos aí. O texto diz o seguinte, que Davi estava passeando pelo terraço. Primeira coisa, né, queridos? Aquele tempo era tempo dos homens sair à guerra. E Davi não saiu à guerra. Ele achou que agora ele já estava... Ele não precisava mais. Sabe aquele crente velho que fala assim: não preciso mais estudar, não. Eu não preciso mais ir em reuniões. Tem reunião que eu vou, tem reunião que eu não vou. Tem curso que eu faço, que nem vai ter encontro de casal. Não, eu já fiz encontro de casal. Não, esse negócio de casal aí, vai falar para a gente amar, vai mandar dar uns beijos lá. Eu já sei todo esse negócio aí. Para que gastar dinheiro? Aliás, estão querendo o meu dinheiro, né?
Eu acho engraçado esses caras. O cara chegou em mim, eu pus até no Facebook. Pastor, eu sinto que o senhor está interessado no meu dinheiro. Aí eu falei pro cara assim, de quanto nós estamos falando? Vai saber, né? Quem sabe, né? Cara, milhões aí. Uns 150 reais por mês, assim, e quando dá, quando sobra. Eu falei, você está brincando, né, querido? Você está brincando, você está louco. Tem gente que, por causa de dinheiro, deixa de comprar um presente de casamento, e dar umas flores, para não gastar, para não compra um doce quando vai na padaria. Oh, Jesus, tem misericórdia. Olha isso. Ele estava passeando pelo terraço, estava sem fazer nada. Fala para o teu irmão assim, mente desocupada. Antes era terraço, agora é WhatsApp. Agora é Facebook. Agora é Instagram. Agora é Twitter. Antes era o terraço. Agora as casas não tem mais terraço, né? Nem os apartamentos não tem mais terraço, né? E aí do terraço ele olhou e tinha uma mulher lá tomando banho nua, embaixo da janela do rei, inocentemente. Interessante, viu, isso daí, né? Sabendo que aquela janela do rei, a pessoa vai, bom. E o rei, sem fazer nada, prestou atenção e percebeu que ela era muito linda. O pessoal acha que adultério, culpado foi a mulher, foi o Davi. Não, irmãos, culpado é o ser humano que tem essa tendência ao adultério. Tanto é que é colocado entre os 10 mandamentos. Se não fosse importante, Deus não colocaria. Se não fosse uma armadilha, uma coisa perigosíssima, Deus não colocaria. Então o texto diz assim, que andava passeando na terrada e viu. Fala para o teu irmão assim, viu. Viu? Então como que começa o pecado do adultério? Explica para o seu irmão aí, como é que começa o pecado do adultério? Pelos olhos. Então a pessoa viu, e ele viu que ela era formosa, ele viu que ela era sensual, ele viu, ele olhou, prestou atenção. Se você prestar atenção, talvez você, irmã, você, querida, você foi ensinada desde pequena que você tem que se vestir de uma forma para você ser vista. Porque faz parte da nossa cultura. E Brasil, os estrangeiros, os europeus, eles olham para os brasileiros. Sabe como que eles enxergam a mulher brasileira? Como prostituta. Mulheres brasileiras que chegam em aeroportos, que vão fazer turismo, muitas vezes são barradas e são levadas para serem questionadas pela imigração. Porque pela forma com que elas estão vestidas e maquiadas, são confundidas com pessoas fáceis. E muitas vezes a maioria não é. É porque faz parte da cultura da mulher brasileira se vestir de uma forma que é chamada de exuberante, mas não é. É de uma forma sensual para atrair. Gostam de ser mulheres casadas que têm o seu marido, se vestem para serem olhadas. Com roupas em que salientam as suas partes. Senhor. Davi estava por lá mesmo. E viu. Então, irmãos, começa com a visão. A pergunta que eu faço, olha para o teu irmão, assim, aponta o dedo profético para o seu irmão e diz assim, quem é que você está colocando os teus olhos que não é teu marido, tua esposa? Quem é que você tem colocado os teus olhos que não é o teu marido, que não é a tua esposa? Eu estou falando isso para você jovem também, solteiro. É lá no teu trabalho, é o teu patrão que você está olhando? É o teu chefe? É a tua secretária? É a colega de trabalho? É a colega de escola? É o teu professor? É o teu líder? É teu irmão?
Então, é onde você está colocando os teus olhos. Quem você está colocando os seus olhos? Porque Davi, irmãos, ninguém cai no adultério assim, toma um tropeção e cai. Não, irmãos, a pessoa ela olha e ela diz uau, e ela olha novamente, uau, uau, aí vira um cachorro. Quem está mexendo com você, com os teus hormônios? É tua vizinha, é tua patroa, é o teu vizinho, é o camarada da televisão, é a imagem que te aparece num clique que você só apertou por curiosidade. Começa com os olhos. Ao ver e ao olhar, começa um processamento. E aí esse olhar se torna um olhar contínuo. Você olha de novo. Aí você percebe que a pessoa é bonita, que a pessoa é charmosa, que a pessoa é atraente, a pessoa é sensual. O primeiro pecado do ser humano está em Gênesis 3,6, que diz assim, o quê? Vamos, irmãos? Vendo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Como que alguém pode ver que é boa para comer? Como que alguém pode ver? Então, é assim mesmo, é pela visão. Aliás, os mestres da culinária descobriram isso, que boa parte do sucesso de um prato é a apresentação. E vendo que a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, agradável ao quê? Aos olhos. E desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e comeu com ela. Pelos? Fala para o teu irmão assim, não olhe. Pastor, então vou ficar cego então, irmãos. Você não dá de besta comigo, não. Não dá de migué, não. Você não vai andar tropeçando, fechando os olhos, andando... Não. Você sabe o que eu estou dizendo. A gente enxerga as coisas, a gente anda e enxerga. Só que tem uma olhada que não é essa. Você sabe que olhada que é essa. Que é aquela olhada que não é olhada normal. Começa com a concupiscência dos olhos. É aquilo. O que é concupiscência dos olhos? É aquilo que atrai. Fala assim. Fala para o teu irmão assim, aponta o dedo profético para eles. Fala assim, querido, se você continuar a olhar, se você continuar a colocar os seus olhos, você vai cair. Olha só o que Jó fala, olha o que Jó fala. Ele diz o seguinte, ele está tentando negociar com Deus, porque ele está passando um sufoco. E ele começa a fazer uma análise da vida dele, se ele estava caindo em pecado, o que ele estava fazendo, porque ele estava se lascando. Então ele falou, eu fiz alguma coisa errada, Deus está me castigando. E aí ele chega nessa parte de olhar, olha o que ele fala. Fiz concertos com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Olha só, isso está em Jó capítulo 31, versículo 1. Isso, anota aí, Jó 31, 1. Jó, ele disse que ele fez um acordo, ele fez uma aliança com os olhos dele. Pega o seu celular, coloca no modo fotos aí. E coloca no modo selfie. Não é para tirar, mas depois. Olha bem para os seus olhos. Olha para os seus olhos. Vou esperar o Diego pegar lá. Vou esperar. Que é importante que o pessoal da minha equipe faça acordos como esse. Olha para os seus olhos aí. E fala assim. Olhos. Aí fala o teu nome, da pessoa falando de tal. Do Rairine.
Nesse momento, eu estou fazendo um acordo com vocês, para jamais colocar você sobre alguém que não é minha esposa ou meu marido. Em nome de Jesus, eu estou fazendo esse acordo agora, como Jó fez esse acordo. E agora pode tirar foto agora. Coloca na sua escrivaninha. Coloca no seu... Tira os olhos! Tira os olhos! Você sabe aquela mãe que fala para o filho que está indo atravessando uma avenida perigosa, que vai ser atropelado? Ah! Então é isso, esse sentimento que eu tenho com você. Quando eu vejo, irmãos, algumas pessoas, e eu observo alguns irmãos que já têm célula, que já dirigem célula, não conseguem resistir e acabam olhando. Você sabe por que muita gente muitas vezes perde a autoridade espiritual dos seus discípulos? Porque é uma pessoa que está tão acostumada a fazer esse tipo de coisa, que as pessoas notam. E ninguém vai querer ser pastoreado por uma mulher ou um homem que não tem acordo com seus olhos. O apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: olha, sabe como que você deve olhar as irmãs mais velhas? Como a tua mãe. As mais novas como as tuas irmãs, as tuas filhas. As da mesma idade como as suas irmãs. Você deve olhar para as irmãs mais velhas como a sua mãe. Olhar para as mais novas como um pai olha para a sua filha. Um pai decente, né? Que até isso. Tá. Olha para as que têm a mesma idade que você como tua irmã. É assim que você olha. E se alguém não tirar os olhos, vai cair. E se alguém não tirar os olhos de você, vai cair. E vai tentar levar você para a queda também. Então, se você perceber que tem alguém olhando para você, sai fora. Pastor, mas a pessoa é solteira. Não tem problema olhar não, irmão, não tem problema. Porque a pessoa não é teu... Quando você vai casar com essa pessoa? Não vai embora não. Volta, querido, volta. Volta, senta aí. Não é só na hora de ir no banheiro. Tá doido? É muito simples uma pessoa cair. É só um olhar. Só basta um olhar. Nessa hora, irmão, não tem Davi, não tem Abraão, não tem Melquisedeque. Nessa hora não tem apóstolo fulano de tal. Nessa hora todo mundo se iguala. Na hora do olhar, na hora que não tem que olhar. Todo homem, toda mulher, pode ser a missionária fulana de tal, pode ser quem for. A minha vida, irmãos, eu tenho visto ministérios poderosíssimos acabarem, ministérios maravilhosos, homens, grandes homens de Deus, se acabarem, ministérios se acabarem, ou não ser nunca mais a mesma coisa por causa disso. Então, olhou. E aí, versículo 3 de 2 Samuel, capítulo 11, enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu? Ele olhou, primeiro ele olhou, amém? Segunda coisa, ele começa a pesquisar sobre a vida da pessoa. É aquilo quando você vai dar aquela olhada, você vai dar aquela pesquisada sobre a vida da pessoa. Ele foi pesquisar, e na pesquisa... O menino que trouxe as informações fala assim, ela é casada. E ela é filha de Eliã. Sabe quem é Eliã? Eliã era um sacerdote, era um pastor. A menina era filha de um sacerdote. Era da tribo de Levi. A menina era casada com um soldado, fidelíssimo.
Pelos olhos vem a tentação, e pelo raciocínio vem o interesse e a pesquisa. Quem é essa? Onde mora? Onde fica? O que ela faz? Do que ela gosta? Qual presente que eu posso comprar? Aí começa todo aquele esquema da sedução. Que tudo parece muito animador, parece tudo uma aventura muito linda, muito um romance. Mas a pessoa, na verdade, ela pensa que ela é esperta, mas na verdade, ela está indo como um boi para o matadouro. Um trouxa, uma trouxa, um bobo, uma boba. E eu queria perguntar para você, querido, nessa noite, será que você não está nesse caminho? Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, Satanás veio para mim e me pediu para te peneirar. Sabe o que é peneirar, irmãos? É quando Satanás pega uma pessoa e começa a passar ela pela peneira, começa a jogar para cima, começa a tentar filtrar a pessoa, para ver o que tem de ruim. E aí você sabe que Jesus ele não fala assim, eu orei para que você não fosse peneirado. Ele fala assim, eu orei para que a tua fé não desfalecesse. Ou seja, fala para o teu irmão assim, Deus não livra ninguém de ser peneirado. Todo mundo é peneirado o tempo todo. E esse assunto, enquanto tem hormônio no nosso corpo, você vai ser peneirado. E depois que acabarem os hormônios, tem gente que tem a mentalidade. Eu conheci um homem de mais de 80 anos, que não funcionava mais nada, mas que a cabeça dele era uma cabeça formada, era um cérebro formado com libido fixação. Escravo da pornografia, mesmo não tendo mais instinto sexual. A mente dele era uma mente corrompida. É uma mente formatada dessa forma. Formatada para o pecado. Estava lá, ela tomando banho, uma isca, e aí os hormônios começaram a atacar ele. Ele olhou de novo, pronto, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. O instinto sexual no ser humano, homem e mulher, são forças da natureza, foi coisa que Deus criou, para que nós nos multiplicássemos, nós amássemos nossa esposa, nosso marido. Então é o tipo da coisa criada por Deus para funcionar. Então se você coloca o olho, se você mantém o olho, sabe o que vai acontecer? O corpo entra num estado de liberação de hormônios, e nesse momento a pessoa não consegue mais raciocinar. Não consegue mais ter pensamentos coerentes. E foi o que aconteceu com esse grande homem de Deus. Que judiação. Nessa hora, irmãos, a pessoa não pensa nos filhos. Quantos conhecem casos de pessoas que chutou tudo? Quem conhece? Família, filhos, ministério. Nessa hora a pessoa não pensa mais em nada. Esses hormônios, ele tem uma atuação como se fosse uma droga, como se fosse uma dependência química, que a pessoa, ela se coloca nesse perigo e ela fica alucinada. Pastor, então está explicado, então é o que acontece comigo, eu fico alucinado então, irmãos. Então esse caminho é o caminho do inferno, é o caminho da morte, é o caminho da destruição. Quem sabe você esteja nesse estágio da química. Talvez você seja uma pessoa acostumada a atender os apelos da tua carne, como diz em Romanos 8,3, diz, porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Tem umas igrejas, tem umas doutrinas que estão pregando o seguinte, que está tudo certo, o ser humano já está, Jesus já morreu e pode viver uma vida... Não, irmãos, isso é mentira, isso é uma armadilha. Muitas pessoas vão chegar no dia do juízo e vão querer falar assim, mas me prega, então você se entregou à sua própria concupiscência e você passou a ouvir aquilo que você queria ouvir. Eu sei que essa palavra talvez não esteja sendo agradável para você nessa noite, mas eu, como pastor, eu como irmão mais velho, não posso me calar, mesmo porque está nos 10 mandamentos. Amém? Tire os olhos. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz,
com os que com um coração puro invocam o Senhor. Paulo escrevendo aqui a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Ponha de novo aí. Foge também. Irmão, o que Paulo está mandando Timóteo fazer? Está mandando ele fazer o quê? Algumas pessoas falam assim, pastor, demorou. Aqui é o seguinte, aqui eu me garanto. Eu sou um cara equilibrado, um cara controlado, uma pessoa que... Aqui não tem problema não, viu? E o que você vai fazer? Não, vou enfrentar, meu. Vou enfrentar, vou ficar olhando lá, de lá da coisa, vou ficar olhando. Ficar olhando e dizendo assim, isso aí não vai me atingir não. Paulo fala assim para Timóteo, foge! Foge! Tem momento que não é para você enfrentar. Esse tipo de coisa não é coisa para ser enfrentada, é coisa para ser fugida. Fala para o teu irmão assim, foge, sai fora. Irmão, se precisar pedir a conta, pede a conta. Se precisar sair daquela faculdade, daquela classe, sai. Se precisar romper a amizade, virar as costas, ser antipático, antipática. Tem um camarada lá na faculdade que está só te falando não sei o quê, se torna antipático, arruma uma inimizade. Rompe com essa pessoa, porque isso é laço. E a alma da pessoa? Deixa a alma para outro evangelista. Deixa a alma para outro. Deus vai levantar outra pessoa para evangelizar. Mas você está desqualificado para evangelizar aquela pessoa. Porque já começou um envolvimento, já começou um interesse e você já percebeu isso. Sai fora. Foge da prostituição. Então, em primeiro lugar, ele olhou, olha o processo da queda, olhou, depois desenvolveu um interesse. Terceira fronteira, ele ultrapassou o pecado em si. Ele se rendeu, mandou chamar a moça. O camarada avisou, ela é casada, ela é filha do sacerdote, mas não. Davi tinha consciência. Eu creio que aqui não tem ninguém ignorante. Fala para o teu irmão assim, aqui não tem ninguém ignorante. Todo mundo sabe do que o pastor está falando. Não fica dando uma de louco, não. Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Agora, se você sabe que é pecado, por que você continua colocando os olhos? Você que é casado, olha para o seu anel aí, sua aliança de casado. Sabe para que serve isso daí? Pastor, na verdade eu não estou nem com o meu anel aqui porque isso aqui é perigoso. Como assim? Como assim? Você é casado, não tem um anel de casamento? Você está ficando louco? Você trate de comprar, de arrumar um anel essa semana. Você que é casado. Viu, líderes? Meus 12 aqui. Dá uma geral nos casados aí, que estão com anel. Aê, glória a Deus. Olha para o teu anel. Diz assim, eu tenho uma aliança com a minha esposa, com o meu marido. Diz assim, eu tenho uma aliança. Deixa eu explicar uma coisa para você, querido. A diferença de uma pessoa ímpia e de uma pessoa de Deus é que os ímpios não têm aliança. Os ímpios, eles não fazem aliança. Eles falam, mas não fazem. Eles dão cheques, mas o cheque não tem fundo. Quando eu falo ímpio, é gente do mal. Pessoas que não são fiéis aos seus acordos e alianças. Então, se você é casado e não tem uma aliança, não está com a sua aliança aí, você trata de arrumar uma aliança. Amém? Está aí? É bom que esteja, amém. Aí, aliança? Aliança? Por quê? Porque é para você falar assim, é para na hora que vem a lambisgoia, o lambisgoio, o sirigaito.
Você olha para sua mão e fala assim, peraí, eu tenho uma aliança, eu sou homem de palavra, eu sou uma mulher decente, eu sou uma pessoa de respeito, me respeite! E aí acontece o quê? O primeiro encontro. Então enviou Davi mensageiros, isso não está em 11:4. Então enviou Davi os mensageiros e mandou trazer, entrando ele a ela, se deitou com ela e já tinha se purificado da sua imundícia. Então ela foi enviada, mandada de volta para a sua casa. Ele agora se satisfez sexualmente e agora ele olha ela com nojo. Viu, querida? É assim que um homem olha para uma mulher, quando ela se entrega e ela não é a esposa dele. Ele olha com nojo, porque o espírito dele fala que é pecado, ele sabe que é pecado, então ele sente nojo dele mesmo. Então, a última pessoa que ele quer ver pela frente é aquela pessoa, porque aquela pessoa é um testemunho do pecado dele, então ele sente nojo. Naquele mesmo momento, alguns minutos atrás, estava todo carinhoso, agora ele despreza a mulher e manda ela para casa. Só que aconteceu uma coisa, pensou que ninguém ia ficar sabendo. Não, agora ela fica grávida. E você tem marcado encontros? E você tem marcado almoços com essa pessoa? Você tem ido almoçar com ela lá no seu emprego, no seu trabalho? Você tem tido uma conversa além do normal? Você tem falado de coisas acima do normal com essa pessoa que era só para você falar de coisas técnicas? Você tem alongado a conversa? Então, irmãos, ele foi adiante. Aquela mensagem fora de hora, aquele assunto fora de propósito. Eu tenho visto esposas pegando o marido pegando a esposa com conversinha. Aquela conversinha que não tem nada a ver. Ah, mas a minha esposa é muito ciumenta. Então ela não vai entender, então é melhor não falar. Não, tem que falar assim, eu conversei. E essa aqui está o conteúdo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Não seja o boi que está indo. E aquela carona? Não, uma carona. Não, irmão, não existe carona. Eu cansei, irmãos, de ver, morrer de dó. Irmãzinha indo sozinha, a pé para casa, subindo nesse lugar escuro aqui, e eu sozinho no meu carro, eu não dar carona. Morrendo de dó. Aí você fala, por quê, pastor? Mas que maldade? Não é maldade, irmãos, aqui não posso. Aconselhar homem, aconselhar mulher, mulher aconselhar homem sozinha. Sempre tem que ter um presbítero, alguém junto, ou a esposa, ou o marido. Ou se não tiver jeito, num lugar assim público, cheio de gente em volta, mesmo assim não é legal. Cuidado com seus encontros. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que nunca mais você vai esquecer na tua vida. Isso é uma coisa que quando Deus me falou, quase que eu caí da cadeira, eu estava estudando sobre esse assunto, e tem momentos que ele fala, né? Através da sua palavra. Eu li um texto, Romanos, e aí ele falou comigo o seguinte, pecado, presta atenção no que eu vou falar. Pecado em que uma pessoa entra no processo de pecado deliberadamente, sabendo que aquilo é pecado e continua dando passo em direção. Sabe que, olha, eu vou falar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Não existe livramento. Como assim, pastor? Nosso Deus é um Deus de livramento. Então, é um Deus de livramento quando você está na inocência. Porque é o seguinte, quando você está deliberadamente, se você marcar, a pessoa vai. Fala assim, eu estou torcendo para o carro dela capotar, eu estou torcendo para que pegue uma doença, seja assaltado. Não, irmão, vai dar tudo certo. A pessoa vai vir, porque Deus, olha o que Deus fala aqui em Romanos capítulo 1, pelo que também
Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundície para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. Amém. Ele está dizendo sobre o homossexualismo aqui também, mas ele está falando o seguinte, que quando a pessoa deliberadamente deixa de ser um adorador a Deus, Deus os entrega. É como você está dizendo assim, você quer mesmo? Você vai convidar essa menina? Então vai, convida e ela vai vir. Não, Deus vai me... Não, irmã, não vai dar livramento. Porque você deliberadamente escolheu cometer esse pecado. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Não espere livramento de coisas que você mesmo entrou. Livramento, irmãos, é para quando uma pessoa está numa inocência, ela está lá servindo a Deus e acontece uma coisa, Deus pode vir livrar. Agora, quando a pessoa ela decide, não existe livramento, Deus entrega. E aí foi o que aconteceu. Irmãos, quem poderia imaginar que esse homem fosse fazer uma coisa dessa? A verdade, irmãos, que ela ficou grávida. E ele tenta encobrir tudo isso. E ele manda chamar o marido dela e fala aqui, olha, eu vou dar uma licença para você, você pode voltar da guerra, vai lá ficar com a sua esposa, porque ele indo lá com a esposa ia acabar coabitando com a esposa, e o bebê viria naqueles tempos, né, programados, que já estava grávida, então ia ficar tudo certo, não ia dar nada. Mas sabe o que aconteceu? O rapaz ele era tão fiel que ele pensou com ele, assim, meus companheiros de guerra estão lá na guerra e eu não tenho o direito de ficar com a minha esposa. Sabe o que ele fez? Ele ficou na porta da casa dele, acampou na frente, ele não entrou em casa, não coabitou com a esposa dele. E depois voltou para a guerra, ou seja, aí não teve, Davi aí teve uma outra ideia, mandar colocar ele na frente de batalha para morrer, e foi o que aconteceu. Ou seja, Davi praticamente mandou matar o rapaz. Adultério acabou em assassinato, injustiça, mentira. Davi fica na dele, quietinho, toma ela como esposa, fala assim, tá viúva, tal, pegar ela como esposa. Para o povo estava tudo certo, olha que bondoso que é o Davi. A mulher lá está grávida, tal, a mulher está viúva, olha que bonito que é, olha que lindo que é o nosso rei. Pegou lá para ser esposa, só para remir ela, né? E agora ela vai ter um marido, vai ser cuidada. Né? Estava tudo certo, irmão, o plano já estava certo, o marido morto, ela viúva, ele pegou, desposou, não vai dar nada, ninguém está sabendo. Fala para o teu irmão assim, as consequências, elas vêm. Agora, eu falei de como funciona, como a pessoa entra, e agora eu vou falar das consequências. Meu tempo já acabou, há muitas horas. Olha o que diz Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Fala para o teu irmão assim, tudo que o homem planta, ele vai colher. E aí, irmão, sabe o que acontece? Aparece o profeta Natã e conta uma história para Davi. Chega para Davi falando assim, e vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera com ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então, disse Natã a Davi, tu és esse homem. Assim diz o Senhor de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E aí continua,
O profeta chega para ele e conta uma história. Um camarada que tinha só uma cordeirinha, veio alguém que era mais poderoso, foi, roubou, pegou e pegou para ele. E aí ele fala assim, que injustiça. Então, foi exatamente o que você fez. Davi entra num processo. E aí, irmãos, vem uma palavra de maldição sobre a vida de Davi. Primeira consequência, o pecado será descoberto. Alguém sempre viu, vai aparecer em algum lugar, vai ter uma hora que a pessoa não vai aguentar, ela vai falar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa vai acabar falando. Vai vir alguém vai falar, a pessoa envolvida vai falar, alguém vai falar. Porque não existe nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. O Senhor Jesus disse isso em Lucas 12:2. Jesus disse, não há nada encoberto, tudo certamente será revelado. Então a primeira consequência, todo mundo vai ficar sabendo. Amém? Todo mundo vai ficar sabendo. Segunda, maldição contra os filhos. Adultério gera maldição. Irmãos, e todos os filhos que Davi tinha, de todos os filhos, só 2 sobraram. Tamar, depois eu falo o que aconteceu com ela, e Salomão. Esse bebê que Betseba estava grávida, esse bebê, ele morre. Ele nasce, depois de algum tempo ele morre, dá uma enfermidade nele, ele morre. Davi ficou arrasado, porque era filho. Depois, Aminon, um dos filhos dele, estupra a própria irmã, outra filha de Davi. Absalão, que era outro filho de Davi, vai e mata Aminon. Essa menina, chamada Tamar, filha de Davi, entra num estado de luto por si mesma, pela sua virgindade, e nunca mais se casa. Absalão mata Aminon, e Davi não faz nada, manda ele embora somente, ele vai embora, e lá ele se arma, e se arregimenta, e se levanta contra o próprio pai, e arma um exército para atacar o próprio pai, em época que não tinha guerra. Pegou o pai desprevenido. Esse Absalão, filho de Davi, é morto por um dos generais de Davi. Dá para entender, irmãos? Por quê? Porque o profeta diz assim, então, por causa desse teu pecado, a espada jamais sairá da tua casa. Você sabe o que acontece com lares onde o adultério entra morte, enfermidade, violência. A espada jamais entra, irmãos, que coisa grave. Um homem e uma mulher, quando ele resolve olhar, resolve atender um telefone, resolve conversar, não sabe o que está fazendo, está trazendo morte para os seus filhos, morte para a sua descendência. Quando eu falo morte, não é só morte, você pode falar assim, não, eu conheço muita gente que fala, mas não morreu. Então, irmãos, existe morte, vários tipos de mortes, né? Morte da alma, morte da confiança, morte da esperança de ter uma família. Tem muita gente que morre de medo de ter uma família por causa disso. Capítulo 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, portanto me desprezasse e tomasse a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. E sobrou um outro filho, Adonias. Adonias é outro filho que ele tinha, que se levantou contra ele também, tentou roubar o reinado do próprio pai. E também é morto por Salomão. É morto. Teve outras maldições, depois eu vou falar. Terceira consequência. Primeira consequência, todo mundo ficar sabendo. Os filhos são atendidos. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você que me ocorreu agora. Vou ver se eu consigo aqui. Faz assim, faz assim comigo. Fala assim, marido,
Mulher. O que é isso daqui que vocês estão vendo? Um lar. Marido e mulher, irmãos, são a cobertura dos filhos. Se um cai em adultério, faz assim, cai. Fica o quê? Uma brecha. E a família é atacada. Primeiro problema, a família é atacada. Segunda, essa parte que estava apoiada aqui, ela perde o apoio. E ela também cai. A gente vê muito acontecendo isso. Um trai, depois o outro fica com ressentimento. E para dar o troco e para descontar, o outro também acaba traindo. O lar destruído. A cobertura dos filhos são destruídas. Então, primeiro consequência, todo mundo fica samento, escândalo. Segunda consequência, os filhos são atingidos. Terceira consequência, o casamento é destruído. Porque esse lar é destruído dessa forma. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Quando Absalão ele entra em Israel, para tomar Israel do pai, para ter uma atitude de que ele era o poderoso, sabe o que ele fez? Ele pegou todas as concubinas das pessoas que moravam no palácio, as mulheres que moravam no palácio, e fez uma tenda no lugar alto e público, e o povo todo via que as mulheres que moravam no palácio, que eram do rei, entravam naquela tenda e Absalão estava as possuindo. Era um sinal de que ele tinha poder. Isso era comum naquela época, um cara fazer isso. E foi o que tinha sido profetizado. As tuas mulheres serão possuídas em praça pública, ou seja, lar destruído. Aí o camarada, já vi isso, o camarada trai, faz o escarcéu, a mulher rompe com o camarada, aí o que acontece? Ela arruma outro. E aí o cara fica nervosinho, dor de corno. E aí vai lá, eu quero matar. E mata a mulher. Isso acontece muito no Brasil. E cheio de razão. Não? Tem razão. Porque ele viu o lar destruído e começa a culpar todo mundo. Porque esse cara, essa mulher, mas esquece que ele começou o processo. Não ouviu uma palavra como essa que está sendo pregada hoje. Quarta consequência, mau testemunho, destruição de ministério, destruição de credibilidade, problema financeiro, miséria. Eu conheci, não sei se vocês conhecem o pastor Gonçalves, que mexe com a questão de casamento. Ele tem uma casa de recuperação, não sei se você sabe, uma casa de recuperação para casais. Então o casal tem encontro, mas é um encontro que dura, acho que não sei quanto tempo, lá mais de semana, e tem um custo, porque tem hotelaria, tem tudo isso, né? E é caro esse encontro. São casamentos que já estão arrebentados, que as pessoas vão lá. Ele diz o seguinte, que até hoje nunca apareceu um casal lá para fazer esse encontro de casais que demoram um mês, uma semana, sei lá quanto tempo. Nunca apareceu um casal lá que ele mesmo estivesse pagando, eles mesmo pagando. Sempre é alguém que está pagando esse encontro para eles. É um parente, é um patrão, é alguém que está... Porque eles estão sempre quebrados. Sempre o casal que está nessa situação de conflito, por causa de adultério, sempre estão quebrados financeiramente. Porque vem um espírito de miséria dentro desse casal. Deus é ofendido, a igreja é envergonhada, e eu quero terminar dizendo o que fazer. Fala para o pastor Harini, o que fazer? Primeira coisa, não ande desocupado. Se você parou de fazer a obra do Senhor, se você parou com célula... Eu conheço umas mulheres que são muito tolas, meu. O marido é envolvido na igreja, toca, canta, e faz, aí de repente ela começa, você está indo muito lá, não sei o que lá, você está fazendo muita obra de Deus. Você é doida, meu, não faz isso não. Deixa o camarada ocupado com as coisas de Deus, com célula, com música, ou o que ele está fazendo, deixa ele.
Deixa trabalhar, deixa a irmã trabalhar. Sua mulher envolvida com as coisas de Deus, deixa a menina trabalhar. Está ocupada. Está se encontrando com gente santa. Que vai aconselhar, se a pessoa compartilhar uma coisa dessa, fala, irmã, é isso aqui, ó, a consequência é isso, você viu o que o pastor lá falou, que a Bíblia fala. Então, se mantenha ocupado, não fique desocupado. Primeiro, guerreie, lute. Segundo, não fique desocupado. Terceiro, vigia. Fala para o teu irmão assim, vigia. A Bíblia diz que não veio tentação maior do que a gente possa suportar. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Então, em primeiro lugar, o que você tem que fazer? Guerreia. Segundo lugar, não fique desocupado. Terceiro lugar, preste atenção à sua volta. Preste atenção em você mesmo. Preste atenção no seu coração. Presta atenção nos seus hormônios. Presta atenção para onde você está olhando. Presta atenção para que você não caia nesse laço e não tenha a vida destruída. Eu quero que todos aqueles, chamar aqui, todos aqueles que querem um revestimento para jamais cair nesse pecado. Vem aqui à frente, eu vou orar por você.